meus amigos amantes do poker, eu sou Juliano Maisano e estou aqui com mais um BSOP, etapa de Foz do Iguaçu. A gente vê as belas imagens de Foz aqui. E ao meu lado, Felipe Mojave, mais uma vez aqui com a gente no Band Esportes. Fala Juju, galera de casa, grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez com o nosso glorioso BSOP, um abraço. É isso aí, olha a mesa que teremos aí, nomes conhecidos, temos o Cris Domeneghetti, Fábio Age, temos também o seu Jurandir Marinho, grande figura aí, e mais um monte de jogador aí que a gente vai conhecer hoje, Mojave. É isso aí, boa mesa, a gente pode ver aqui pela diversidade dos stacks, pode rolar bastante coisa interessante. Exatamente, a gente sempre está aí no dia 2, né? No domingo já os blinds ao 2.000, 4.000, antes de 400, quer dizer, o jogo já está aí na metade do torneio, então já tem aqueles jogadores short stack. O que é short stack? Quando o jogador tem poucas fichas perante a média ou perante os outros, então eles têm que ir mais de all-in, é um jogo mais no desespero. E tem aqueles big stacks que a gente vê daí, ó, cheio de fichas, como ali o Bruno ali de boné e fone está cheio de fichas, né, Mojave? Com certeza. O torneio, na verdade, ele é um legado, né? Tudo que você vai fazendo, você vai carregando essa informação para frente. E nesse caso a gente pode ver o Matheus aí, short stack, vai ao win de 33 mil. O legal de observar aqui é um conceito, Juju. A gente tem um conceito no poker que chama M, né? Que é o seguinte, a gente vê o tamanho do pote e esse pote a gente vai dar o nome dele de M. Ou seja, o pote aí é em torno de 10 mil, o Matheus vai ao win de 33 mil, então ele tem 3M. Ele está bastante short, na verdade. Isso quer dizer que ele pode sobreviver apenas 3 rodadas para acabar suas fichas, né? Então qualquer asa aí nesse tipo de situação, o jogador vai acabar indo ao win, ainda mais com posição ali do cutoff, o Matheus faz a jogada adequada. Então a jogada dele, esse all-in, o Ás e 4 mesmo que seja um kicker ruim, quer dizer, vale a pena porque ele tem tanta pouca ficha que ele tem que se arriscar mesmo logo. Com certeza, a grande diferença e a grande vantagem aqui é que se ele ganhar o pote sem showdown, ou seja, ele roubar os blinds, ele tem um incremento de em torno de 25% do stack dele. Então é uma excelente jogada. Legal, e o Big Blind, né, que estava com uma aposta obrigatória de 4 mil, Linderval, tinha par de valete, quer dizer, uma mão maravilhosa, pagou o all-in, agora o Matheus precisa achar um Ás para tentar ganhar do par de valete, não é isso? Com certeza, uma mão mais que boa para dar o call par de valete, ele dá o call correto, e agora o Matheus tem aí 30% de chance para acertar um Ás ou uma sequência. E acertou o 4, olha, acertou o 4, então agora ou outro 4 ou um Ás dão à frente a ele, mas ele está perdendo por par de valete ainda. Mais 2 altos, né? Mais 2 4 no baralho para ele poder tomar a frente. Continua igual, o 10 não mudou nada, o 9 não mudou nada, então o Linderval elimina aí o Matheus, que foi ao in short stack com Ás e 4, acertou só um par de 4, perdeu do par de valetes aí. Seguimos para a próxima mão. Bom, é isso que dá jogar com a camisa do Santos, né? Então, brincadeiras à parte, um abraço aos amigos santistas, principalmente o nosso amigo Cebola, do Inimigos do HP, santista louco, né? É, Thiago Decano também. Você tá vendo, né, Cebola, que dá jogar a camisa do Santos. Então não usa mais a camisa do Santos para jogar poker, por favor. É isso aí. E olha, aí o Cris Domeneghetti, esse de preto aqui na posição 9, bastante ficha também, ele e o Bruno ali. O Fábio Age está com muita ficha também, ele não tem muita ficha azul. O Fábio Age, aquele de azul lá e óculos escuros lá no canto, mas ele tem muitas fichas de outras denominações que a gente chama, né? O pessoal de casa quiser saber, a que vale menos aí nesse momento é a preta, vale 100, aí a rosa vale 500, a amarela vale 1000 e a que vale mais é a azul, que vale 5.000 cada ficha azul. Rei Valete aí do mesmo naipe pro Cris Domeneghetti, veio em fold das primeiras posições e ele está aumentando para 8,5, Mojave. Bom, é uma mão boa para você abrir o raise aqui, né, para aumentar a jogada. Ele está aí na posição do hijack, ou seja, faltam 3 para o botão. E é uma mão bastante jogável, principalmente com o stack que ele tem. Então eu considero uma jogada bastante normal, bastante correta. Agora basta saber o que o Felipe aí vai fazer com o Ás e 9 de copas também, que aí o jogador fica numa posição bem mais difícil de jogar, né? Do que o cara que abriu. Ele tem uma mão um pouco melhor do que o Cris que abriu, mas ele não sabe. E o Ás 9 é uma mão que parece bonita, mas não é tão forte assim, porque o 9 dá uma sensação aí, por estar do mesmo naipe que o Ás e tal, de que é uma mão boa, mas o 9 é um kicker ruim, normalmente que pode estar dominado, né? Sim, o jogador aqui tem 2 opções. Primeira opção, ele dá o call, jogar em posição com o Ás naipado. Não é uma opção ruim, geralmente. E a outra opção é ele aplicar uma jogada que chama 3-bet as bluff, ou seja, ele blefar o Ás e 9, que é uma mão de valor, tentando fazer o oponente dele foldar até uma mão melhor, muitas vezes, e acabar com a jogada ali antes do flop. Então ele aumentou, ele deu um re-raising, ele fez um realmente para 18.300, né? Então
Olha, o Linderval pergunta, o Linderval tá depois dele ali, tá no botão. Esse negócio do botão em posição, o pessoal de casa entende que aquele disco vermelho que tá ali na frente é o botão. A partir deles, a esquerda que é o Small Blind e o Big Blind. Então a melhor posição é a última a falar, que é o botão. Depois é um antes, que é onde tá o Felipe, e depois o Chris. Correto, e duas coisas importantes aqui. O Linderval, por exemplo, ele perguntou quanto o Chris tinha aumentado e ele não tinha nem percebido quanto o jogador tinha reaumentado. Então, como ele perguntou, ele teve essa boa prática, o dealer avisou ele, falou, olha, já tem um re-raise aqui, tem um 3-bet do lado de cá. Aí ele pegou e foldou, muitas vezes ele ia dar o call. E se ele dá o call de 8.500, ele tem que completar os 18 mil. Sim, se ele não tivesse percebido que o outro ali também tinha aumentado, né? Bom, exatamente. O Domenech pagou o re-raise e aí vamos para um flop que vem dama, 2 e valete, só uma de copas, o Domenech, né, acerta o valete, que é o segundo melhor par, ele pode estar prendendo de alguma dama, e sai dando mesa. Bom, esse tipo de jogada normalmente é o que eu costumo dizer, Juju. Você fica um tanto quanto refém. Por quê? Porque você é um jogador que está jogando aqui fora de posição. O jogador que normalmente aplicou a 3-bet pré-flop, que tem posição, vai continuar atirando, vai te deixar numa situação super desconfortável quando isso acontece. Que acontece com muita frequência. E o Felipe tá pegando ficha para apostar, quer dizer, ele pode fingir que tem uma dama, um par bom e pode assustar aí o Chris Domenech. Olha, sim, apostou 21.500, não pode que tinha 40 e poucos. A verdade é que o Chris nesse momento ele não sabe se o segundo par dele é bom ou não é. De acordo com a jogada que ele vem executando, obviamente que a jogada correta aqui é dar o call no flop, né? Ele não tem motivo nenhum para ele aumentar e encontrar o Felipe com uma mão maior, colocar ele all-in, fazer ele foldar, por exemplo, o valete dele. Já que ele decidiu jogar a mão dessa maneira, ele tem que dar o call e ver o turn. É o que ele faz. Nesse momento chega um jogador ali, ó, já está sentando naquele lugar ao lado dele onde foi eliminado o Matheus. Ele deu o call, então ele está acreditando que o valete dele pode ser bom aí. Exatamente. Aí vem o 8 que não muda muito, né? Porque não é uma carta tipo um rei, um as que assusta, nem de espada, nem de copas. O 8, só se alguém tivesse um 9 e 10, aí faria sequência. Sim, 9 e 10 dificilmente está no range de 3-bet do Felipe, ou seja, ele dificilmente reaumentaria antes do flop com 9 e 10. Muito mais fácil ele ter um par de dama, um par de valete, alguma coisa assim. Até o par de 8 a gente pode tirar um pouco aí do range do Felipe. Então, né? Esse 8 é um pouco seguro aí. Ele é uma carta bastante segura pro Chris que deu o call de rei valete. E ele sai dando mesa de novo. Agora o Felipe tá pensando. O Felipe não tem nada, né? Ele tem agora uma chance de sequência com se bater um 10, que ele faz 8, 9, 10 valete dama. Tem o as, que é uma carta perdida e alta. E ele tá tirando aí, acho que mais no blefe, né? Com certeza é blefe. Apesar de a gente falar que é um semi-blefe, porque ele tem a chance do inside straight draw ali, que é o 10 para fazer sequência, ou um as ele não sabe, mas um as ele toma a frente da mão também, mas com certeza é um bluff. Olha, aposta 21.500, que foi a mesma quantidade que ele apostou antes, e um pote já de 100, 90 mil, quer dizer, ele podia, já que vai blefar, ele podia, acho que assustar um pouco mais, ou não? Com certeza, essa aposta é bastante equivocada, a aposta ela é transparente, né? Ela mostra que, olha, eu tô tentando blefar, mas não sei quanto, tentando ganhar esse pote por pouco, porque ele fez 18 no 3-bet, aí depois 21. Ele fez 21 no flop e repetiu no turn, então ele está tentando passar pro Chris a falsa impressão de que, olha, eu tô muito forte. Eu tô gigante, eu quero que você pague. Aí vem 5 que também não muda nada, né? Absolutamente. Quer dizer, se o Chris achou que no flop o valete, dama e 2, o valete dele era bom, o 8 e o 5, ele continua achando que são cartas, exatamente. Não muda nada. Se ele deu o call no flop e no turn, ele tem que dar o call no river agora. Agora basta saber... mas se o Felipe chumbar 100 mil, aí é difícil, né? É difícil, mas a jogada não vai fazer muito sentido, né? Se ele chegou no river até essa situação, a jogada não vai fazer muito sentido. Até porque o Felipe ele poderia ter uma mão como, por exemplo, um as e rei de espadas, por exemplo, que não chegou lá, né? A gente viu que ele não completou sequência, não bateu flush. Então fica difícil. Depende muito do tamanho da aposta do Felipe aqui, para poder fazer o Chris cometer o erro de dar o fold no river. Ele já tá pegando ficha, ele vai continuar blefando, porque ele sabe que se ele também deixar barato, ele deve perder a mão, ele não tem nada, além de um as, um ace high que a gente chama, né? Então ele vai ter que blefar mesmo. Ele vai ter que blefar. E olha, ele pôs de novo 21.500. Ficou até engraçado, o Chris já deu risada, eu tô dando risada aqui também, porque ele fala, como é que eu vou dar fold no meu segundo par? Tem 150 com 20 mil. Se eu tenho 352 para 1 de odds aqui para dar o call... E eu vou dar o call. Ele tá com cara de parecer. Tá com medo de parecer ridículo. De dar o call. E o cara tá trincado, né? Ele mostrar uma trinca de dama. Porque parece que ele tá gigante, parece chamando que ele tá o jogo. muito grande mesmo, Mas é o tipo de coisa que o cara fala, mais 20 mil, já perdi uns 80 aqui. Sim. Não é?
Normalmente o jogador Ele vai dar o call e vai falar assim, ó, mostra trinca, né? E ele vai mucou, pagar. ó, ele escondeu, ele não mostrou o jogo dele, e aí o Chris mostra o rei valete e vai ganhar um pote. Então, ninguém sabia que ele tinha aquele as 9, a gente tá sabendo hoje só. É uma jogada bastante estranha aí do Felipe, que deveria ter colocado mais fichas nesse blefe, né? Porque se você vai blefar realmente, tem que jogar de acordo. Certo, então o Chris puxou essa mão aí, a gente viu aí o Felipe tentar blefar aí no flop, turn e river. A grande questão dessa mão, Júlio, ele pode até ter convencido o Chris que ele tem uma mão maior que a do Chris, que é o segundo par. Mas ficou barato. Mas ficou muito fácil, né, de dar o call, ficou baratinho. Então seguimos aí, já aprendemos que a próxima vez aí o Felipe tem que apostar um pouco mais, talvez no turn e no river, pra realmente assustar alguém. E eu vou trocar meu Fusca por uma Mercedes toda vez. Se quiser trocar comigo... Tem um Fuscão 67 lá em casa. A gente tiver uma Mercedes, manda uma mensagem pra mim no Twitter. @Felipe Mojave e a gente troca. Ó, o Felipe agora é um par de 7, que é um par médio, né? Vamos ver aí quanto ele vai aumentar. A gente ainda tá, acho que em 2.000, 4.000. Eu não reparei o começo da mão, mas acho que talvez tenha aumentado aí. Não, 2.000, 4.000 acho que ainda é. Os blinds. A gente percebe que ele pensa bastante. Blinds, é. Ele pensa sempre bastante antes de... Mesmo que ele é o primeiro a abrir, né, a ação. Sim, é muito interessante você pensar, saber o que você vai fazer num tempo considerável. Obviamente, não pense muito mais além do tempo para não atrapalhar o jogo. E a dinâmica do jogo, com certeza. Eu também acho que eu não gosto, eu não fico pensando muito tempo e acho que às vezes quando o jogador começa a pensar muito tempo, além de atrapalhar e irritar os outros, que às vezes ele pode até querer irritar os outros, mas ele chama atenção pra ele, então todo mundo na mesa vai ficar olhando pra ele, tipo, o que esse cara tá demorando? E aí eles podem pegar tells, pegar algum tique, alguma pista sua, está todo mundo olhando pra você. Perfeito. Então eu tento fazer as coisas ou resolver enquanto os outros estão na ação. Para quando chegar em mim, o cara olhar para mim, eu já sou rápido. Com certeza, Ju, você falou muito bem. Por isso que eu sou defensor de uma tecnologia que eu acho que deveria ser empregada no poker, que é o shot clock, que é um reloginho que a gente tem no xadrez e outros jogos também, no qual quando chegar a ação em você, você é obrigado a dar um toque no relógio e a ação vai começar com um countdown, né, uma contagem regressiva. E é o tempo que você tem para agir na mão. Certo. Que aí poderia ser estipulado tantos segundos, dependendo do torneio que você está jogando. Sim, porque com certeza é uma habilidade você tomar a decisão correta mais rápido que o outro oponente. Porque tem aquela pressão mesmo, né? Principalmente nessa hora do torneio aí, sob pressão, o cara que consegue tomar a decisão mais rápida, mais acertada, rápido. É o cara mais habilidoso, com certeza. Certo. Olha, agora ele está enfrentando o Bruno, que deu o re-raise nele, numa mão igual a mão que ele tinha, o Ás 9 de copas de novo, só que agora está na mão do Bruno. Sim, Felipão, não adianta também ficar pensando o tempo todo e tomar a decisão errada. Então você tem que pensar, obviamente, para tentar tomar a decisão mais adequada. O que é o certo? Você tem par de 7, você subiu, foi normal a subida e tomou uma volta. Vai fazer o quê? Normalmente a jogada correta aqui é você soltar o par de 7, né? Deixar o par de 7 ir, fala pro Dilho, ó, dá mais uma rodada aí, meu filho, para ver se vem umas cartinhas um pouquinho melhores, porque o par de 7 realmente vai estar em risco, né? Melhor situação você voltar ao in, tomar um call, tá num flip, ou seja, 50-50. Normalmente seu oponente com um par maior que 7 vai te dar o call, você vai estar dominado, vai achar um par maior pela frente. E se ele pagar aí para jogar, ele vai estar rezando para trincar no flop, porque senão ele não vai saber jogar a mão. Com certeza a pior jogada que ele poderia executar seria dar o call. Por quê? Porque a gente pode ver que pelo stack dele ali, Juju, ele não tem muitas fichas, ele tem um torno de uns 15 big blinds ali para trás, se eu não me engano, e dar o call por set value, que a gente chama, para tentar acertar o set no flop e a trinca, é uma jogada inadequada nesse momento. Ele está pensando bastante e vai ver o que fazer. O Bruno, ele é o Big Blind, se eu não me engano, ou o Small Blind. Então, quer dizer, ele vai falar primeiro, depois do flop. O Felipe tem posição, ele pode ver a ação do Bruno primeiro, mas você acha que mesmo assim não vale a pena pagar? Bom, a grande questão é a seguinte, se ele acredita que o Bruno, um jogador agressivo, está colocando pressão, ele pode muito bem voltar ao in no Bruno. O Bruno acredita que vai dar fold no as 9. Sim, porque a gente sabe que ele tem só as 9. Se tivesse as damas, ele ia pagar. Apesar de que, com o stack que ele tem, talvez valha a pena pagar. Ele esteja pot committed, ou seja, já tem tanto dinheiro lá no pot, né, tantas fichas lá. Ele já pôs 22,5, vai ter que pagar mais 60. Mais 60 por um pot de 60, né? Achando que muitas vezes ele está num flip. O Felipe pensando bastante com o par de 7 mesmo. Você acha então que o ideal é largar ou
e all-in. All-in é a jogada muito boa quando você tem muita informação. Essa tá jogada ela precisa funcionar severamente, ou seja, grande parte das vezes, senão é uma jogada ruim. Ele tá jogando com o Bruno aí, provavelmente algumas horas ele deve ter mais informação do que nós. Olha, ele pagou só. Aí ele deu o call que, como eu já tinha comentado, dentro desse tipo de situação é a jogada mais inadequada entre as 3 opções que ele tem, que é dar o fold, voltar ao win ou dar o call. Bom, vamos ver o flop. Aí, ó, Ás, 10 e 3. Então, quer dizer, o Bruno acerta o Ás, já deve estar sentindo um pouco bem. Principalmente pela demora, né? Se o Felipe tivesse Ás e Rei, Ás Dama, ele não ia demorar tanto para fazer aquilo. Sim. Né? Bom, foi o que eu falei antes. Esse As e 9 que o Bruno aplicou o tribet, na minha opinião, foi um blefe. Ele tentou fazer o Felipe foldar antes do flop e ganhar a mão ali. Agora mudou de situação. Ele soltou o top pair. E ele põe 12,5 só. E ele aposta relativamente baixo aí no flop. É porque aumenta o re-raise total de sido de 22,5, eu acho, né? Eu não gosto nada dessa aposta no flop, para deixar bem claro. Porque é uma aposta muito baixa, você deixa seu oponente continuar com mãos. Por exemplo, se o Felipe tem par de 7, ele pode ter muito bem ter um 10 valete, por exemplo, segundo par, e você dá a chance para ele continuar na mão e acertar um segundo par, acertar uma trinca no turn. E são cartas que vêm e a gente sabe que o Felipe não vai foldar mais, né? Não vai dar o fold mais. Veio um As e um 10, acho que 2 de espada. Quer dizer, se alguém tem espada também pode continuar na mão. Exatamente. Agora, não tem mais muito que ele fazer além do fold, né? Largou. Porque a gente falou, fica difícil ele dar o call com par de 7, ele só joga com 7. Ou muitas vezes tentar acertar um flop baixo, e aí o Bruno deu um tribet num par alto, e você também vai estar enrascado. Certo. Bom, vamos para um break rapidinho. A gente vê aí o próximo evento. Vai ser lá na Bahia, na Costa do Sauípe, de 11 a 15 de abril. Mais informações no bsop.com.br. Eu estarei lá. Vai ser um torneio imperdível lá no resort. Até já a gente volta depois do intervalo. Pois é, estamos de volta. BSOP em Foz do Iguaçu, o evento foi muito legal lá no resort. O pessoal passeou bastante, o pessoal que foi com a família, a gente visitou as cataratas, os parques das aves, o passeio de barco, o Macuco, muito legal Foz do Iguaçu. Sempre que eu posso eu vou para lá nos eventos ou até de férias. E próxima etapa também vai ser sensacional na Costa do Sauípe, no resort, com tudo incluso, Mojave, vai ser um sonho. Eu vou levar família, mulher, filhas, muitos jogadores também vão fazer o mesmo. Sensacional, aliar o esporte, né, e a prática, o que você gosta de fazer com o turismo, poder levar sua família, isso é ótimo, isso é uma das coisas que o poker proporciona pra gente. É isso aí, agora a gente já vê o Felipão aí, nosso amigo, se envolvendo aí com Ás e 6, quer dizer, ele tá só pensando aí, mas pensando aí se entra na mão ou não com Ás e 6 de ouros. É aquilo que eu falei, ó, tá vendo todo mundo olhando pra ele? Ele demora tanto para jogar, todo mundo começa a olhar para ele. E aí ele pode estar passando alguma pista aí, entendeu? O jeito que ele põe a mão no rosto, o jeito que ele se porta, como ele pega na ficha, se ele treme a mão, se ele não treme. Por isso que eu não gosto de demorar tanto e todo mundo ficar me esperando jogar, entendeu? Muito bem observado. Com certeza é um dos quesitos que você deve ficar atento. Quando você é um jogador que demora muito para jogar, agora ele resolveu entrar de limp, né? Dá o call no Big Blind que é de 4.000 nessa altura do jogo. Também é uma jogada bastante inadequada na minha opinião. Obviamente a gente tem jogadores aí bastante experientes que aplicam esse tipo de jogada. Eu sou regularmente contra, porque eu não vejo vantagem nessa jogada. Eu acho que com As e 6 você quer muito mais roubar o blind do que jogar a mão. E se você tiver um raise pela frente, por exemplo, você já demonstrou fraqueza. A grande maioria dos jogadores usa dessa estratégia para poder você mesclar entre entrar de limp com mãos grandes e mãos medianas. Só que contra um jogador inteligente, dificilmente você vai arrecadar a ficha dessa maneira. Ele deu limp. O limp é o quê? É você só pagar o blind. Ele não aumentou e ele não saiu. Ele entrou na jogada passivamente. E sobrou só pro Big Blind, que é o Chris, que pode ter qualquer carta lá. Ele pôs 4.000 obrigatório, tem valete 9 e tá perguntando ali quanto que o Felipe tem para trás. E o Chris vai ver foi beneficiado, vai ver um flop de graça. Se ele aumentasse, talvez ele já levasse os blinds, né? Olha, veio com certeza levaria. Mas acertou, ó. Ás, dama e 4. Ele deve estar sentindo bem aí, porque o Chris não aumentou, não parece ter um As.
E sobrou agora pra ele, eu tenho 13 Não, mil. de longe. Top pair nessa situação aí, ele tá ganhando a mão daqui na China. E tem tudo para acreditar que é a melhor mão. Agora, basta saber como é que ele extrai valor também, né, Juju? Sim. Porque se bate um flop desse aí, o Big Blind, ou o Big Blind tem Dama E4, ele tá enrascado. Sim, o Big Blind não tem ou o nada Big e Blind vai não tem largar nada agora. e vai largar a mão. Aí ele vai ganhar só o Big Blind, porque Só- ele não apostou nada pré-flop, né? Isso. Ele Por vai isso que ganhar era só os melhor antes. ele ter É. aumentado antes Certo. do flop. Ele ganharia o pote com menos trabalho. Sim, e, ó, ele pôs 7,100 e o Cris não tem nada, ele tem 4% de chance de ganhar a mão só e vai pagar pelo visto. São 9 subiu. Não, ele aumentou, pegou mais ficha. Aí é o tipo de jogada que o Cris a gente conhece que é um excelente jogador, um jogador que está no circuito há bastante tempo, só que essa jogada não tem pé nem cabeça, né? Porque se você é o Big Blind, que você acertou nesse flop aí, né? É o que você falou, talvez um Dame 4 gatos, é a Não, única coisa. É a única coisa, então fica muito fácil do seu oponente descobrir, né? É. A mão que você está representando. Ou um par de 4 também poderia dar check grande maioria das vezes. Pra ver o flop e trincar agora. Mas Pra aí, ver o flop da eu trinca. se eu acerto a trinca, talvez aí eu só pago pra tentar extrair mais no turn river, né? E é o que o Cris faria também, É, eu acredito. sim. Né? Porque você faz o oponente foldar com frequência nesse tipo de situação. Ainda mais o cara que entrou de limp, o cara que sai apostando nesse flop aí que entrou de limp, ou ele tem o as, ou ele acertou a trinca. E olha, ele deu fold no Meu R6 Deus. dele e mostrou o as, mostrando, olha, eu tenho o as, mas vou respeitar. Então a jogada do Cris teve efetividade, Teve, porque ele puxou. puxou a mão, mas ele com certeza está desacreditado na cabeça dele como é que esse parceiro foldou o as nesse tipo de situação. Agora o Felipe, a gente pode ver que claramente ele está entrando numa situação ali de controvérsia na grande maioria das vezes, né? Tá um pouco confuso, se aumenta, se não aumenta. Uma coisa que mexe muito com o jogador também é a ação, né? Ele Sim. perdeu muitas mãos Aí ele começa a anteriormente. Ele fica mais receoso e falou, bom, essa aqui eu vou entrar de limpo, vai. Sim. Porque as outras eu Tô aumentei, não perdendo deu todas as certo. jogadas e tal. É. Tem que tentar evitar cair nisso e fazer o que você acha que é o certo sempre. Por mais que as coisas não estão indo bem naquele dia, você faz, não, o certo é aumentar. Ou então ele acertou o Ais ali. Ele já entrou de limpo, ele acertou o Ais. Óbvio, ou quase óbvio que o cara não tem Ais lá. É o que você falou, ou tá perdendo Dame 4 ou ele tá ganhando de longe. Aí ele vai e larga o Ais. Quer dizer, ele queria acertar o quê? Ais e 6, senão... Flush no flop. A grande questão é que você, no poker, nessa fase do torneio principalmente, na minha opinião, 50% é conhecimento, habilidade do jogador, e os outros 50% é a questão psicológica. A questão psicológica ela é muito forte. A gente sabe que ela é fortíssima em vários esportes. Inclusive andei lendo muito material sobre isso ultimamente, de gente que joga tênis, por exemplo, no mais alto nível e fala, ó, tô chegando nesse match aqui contra um oponente meu que é muito mais fraco do que eu e fui lá e perdi a partida porque eu estava desestabilizado psicologicamente e ele estava muito forte emocionalmente naquele momento. Então a gente sabe que no poker isso é uma verdade grande, se não for maior, do que nos outros esportes. Certo. Então com certeza isso deve ter influenciado um pouco o pensamento do Felipe ali. Bom, a gente já tá numa outra mão, o Jurandir Marinho com Ás e Dama do UTG, é o Under the Gun, é o primeiro a falar, né, ali no pré-flop, ele aumentou com Ás e Dama, uma mão boa, e o Linderval tá no botão, tem posição e tem Ás e Rei, ele tá dominando o Jurandir no kicker, no Rei. Sim, o interessante é observar o tamanho do raise, né? Isso. A gente viu que o Linderval ele deu um mini raise praticamente em cima do raise do Jurandir, que acabou brigando, aí o Jurandir dá o call na volta, né? Aí ele acerta a trinca no flop e dá check behind, que eu acho uma jogada boa, porque o oponente dele normalmente desiste aí nesse flop. Claro, se ele apostasse, o Jurandir ia desistir. E agora o Jurandir que ganhou a chance de fazer uma sequência. Isso, ele pode imaginar que o valete, a dama ou um as pode dar a mão pra ele aí. Isso. E aí ele vai pro check call no turn, que não é uma jogada ruim, não. E ó, veio 6 que não muda nada aí. Vamos ver agora se o Jurandir vai querer pagar só com esse high, né? Que é só com as sem nenhum par, só o par da mesa, o rei. Vai depender muito de quanto o Linderval apostar. Eu não gosto desse tipo de aposta que ele fez, porque ele pegou as fichas assim meio que De qualquer sem jeito, saber né? mais ou menos quanto que ele ia apostar. Isso foi meio óbvio. É engraçado, a mesma coisa me chamou a atenção. Assim que ele pegou e jogou, a primeira coisa que eu olhei foi a mão dele largando as fichas como quem não quer nada, assim. Tipo assim, a gente que tá mais acostumado percebe esses tells, né? Fala assim, ele tá fingindo que não tem nada ali, o cara tá gigante. Né? Exatamente. Sendo que se fosse o contrário,
ele pegasse as fichinhas, arrumasse bonitinho e tal, aí ia ter cara de blefe, Sim. né? Que ele tá preparando o Sim. terreno ali para poder blefar. Para chamar a atenção. Isso, nesse caso, como ele não estava preocupado com nada, praticamente, ali... Ele se fez de displicente. Se fez de displicente para tentar ganhar a atenção do oponente. Isso. E o oponente acreditar que essa fraqueza era realmente uma fraqueza que ele tinha debaixo das duas cartas ali. Mas o Jurandir não caiu, não. O Jurandir também não tinha muito para pagar. Talvez se o Jurandir tivesse algo como, por exemplo, um par de 9, algo assim, ele pudesse acreditar que ainda fosse a melhor mão. Certo. Aí agora a gente acho que já está em blinds novos aí, agora... Posição 3 temos um dealer novo e os blinds novos. E o Senhor Divino aí, que tem poucas fichas, muito poucas fichas. Ele era o último em fichas. Quando começou o programa, ele continua sendo o que menos tem fichas. E aumentou aí com as ideias de paus aí. O pessoal vai respeitar um pouco ele, eu imagino, porque ele é um jogador que mostra ser tight, né? Tight é aquele jogador que joga poucas mãos, só joga mãos boas. Bom, jogador que é tight, short stack e ainda abre raise de mini raise, meu Deus, sai correndo, gente. O Bruno com par de 3... É o chip líder quase, né? Aqui o Domenech tem muita ficha também, a gente vê pilha azul aqui na frente, mas o Bruno pagou. De repente ele acha que o par de 3 dele, se acertar alguma coisa, pode machucar ali o Senhor Divino. Quis pagar, ele tem muita ficha, resolveu pagar. E ele tem posição também, Mojave. A jogada do Bruno, ela vai funcionar muitas vezes na questão do implied odds. O que seria isso? Se o small ou o big blind resolvessem jogar a mão também, dessem um call, e aí o par de 3 vai jogar contra 3, tem mais fichas envolvidas, tudo bem. Do contrário, eu não gosto da jogada dele, essa jogada dele é muito ruim. Dá o call no botão com um par pequeno que só joga normalmente quando acertar a trinca contra um oponente que está short stack. Que normalmente vai sair atirando em qualquer flop. Mas o Senhor Divino deu mesa, né? A gente percebe que ele é, talvez, aqui, como eu falei, um jogador tático que talvez só atire quando acerta mesmo. Olha, deu mesa e agora o Bruno atira com 2 pares, de damas com 3. Sim, é que o par joga muito mal nessa situação. Porém, agora, obviamente, que a jogada adequada, o Bruno está executando agora muito bem, que é apostar o flop, porque você não quer ver nenhuma carta aí no turn. Um outro 5, por exemplo, que aí você perderia já. Isso, nenhuma carta de espada ou nada. Agora, perante a passividade do Senhor Divino, ele mostra o as ali, vai dar o fold. E esse seria um excelente board para ele poder aplicar a C-Bet. Ele ia atirar de novo, ou até em all-in já. Se ele atirasse nesse board, com certeza o Bruno daria fold no par de 3. E aí ele viu a fraqueza em frente à jogada e decidiu aplicar a aposta, que é a jogada correta. Bruno puxa aí um pote. Seu Divino continua a short stack, né? Vamos para mais uma jogada. Sim, é importante observar os fatores técnicos do jogo. A maioria dos jogadores acabam negligenciando esse tipo de fator numa fase um pouco mais avançada do jogo e acabam justificando as jogadas por motivos errados, né? Como eu tentei explicar aqui, eu acho incorreta a jogada do colo par de 3 aí no botão naquela situação. Se fosse, por exemplo, o Fábio Age que tivesse aberto, que tem um range grande, que tem mais fichas, que vai atirar, vai blefar. Por exemplo, o que adianta você acertar uma trinca contra o seu Divino que tem só meia dúzia de fichas? Tem meia dúzia de fichas atrás e que quando erra vai dar check. Você não vai... Ou seja, não tem mais nada a ganhar, né? Você acerta e não ganha nada, e você erra e corre o risco de perder. Então não tem vantagem na jogada. Entendi. Olha, agora o Fábio Age, que é um jogador muito experiente, conhecido, a gente não viu ele jogar ainda, está aumentando aí com dama e 8 de ouros. Ele não tem se movido muito nas mãos que a gente selecionou aqui. Bom, conforme eu falei antes, lá vai o Fábio Age e abre um raise com dama e 8 de ouros. Sim. Que tem um range um pouco maior, trabalha com um range bem maior do que o Senhor Divino. Então quando a gente fala trabalha com range, ou seja, ele joga muito mais cartas que são recebidas do que o Senhor Divino, ou seja, tem um grupo de cartas maior que ele vai estar trabalhando. Tipo, o Senhor Divino ia dar fold com dama 8. Exatamente. E o Fábio Age vai jogar com dama 8. Correto. E o Bruno, talvez sabendo disso, ele tá ali no small blind, se não me engano, mas vai pagar com as e 2 no iPad dele. E olha, o big blind tem uma mão decente também, um par de 7. A Bruno a gente já viu que ele adora ver um flopinho. Daqueles parceiros amigos que adoram ver um flopinho. Não tem nada de errado com isso, na grande maioria das vezes, se ele for um cara habilidoso pós-flop. Agora, eu não gosto da jogada porque ele tá no small blind. E o Alessandro, será que ele pode dar o que a gente chama de squeeze? Ou ele paga para tentar trincar também, ou ele pode dar um raise e tentar ganhar essa mão aí e espantar todo mundo, né? Bom, a jogada mais adequada, a grande maioria das vezes, vai ser dar o call, porque é confortável você dar o call, você vai completar, já tem um pote grande, você vai jogar uma mão simples, que é acertar a trinca ou não, e continuar na mão.
Porém, a gente viu ali que o squeeze muitas vezes vai ser uma jogada efetiva. Principalmente quando tem um jogador loose dando call, fora de posição, e um jogador loose abrindo raise. Sim. Então, eu poderia muito bem considerar em dar um raise aqui antes do flop par 7. Seria uma jogada que tem que estar, muitas vezes, no seu repertório de jogadas. Os dois deram o mesmo, Small Blind e Big Blind, os dois acertaram. Quer dizer, o Ás acertou e o Alessandro tem um par aí, que é o terceiro par. É o Ás, depois o 9 e depois o 7. Esse é o tipo de situação que você se enrosca muito fácil com o As, dando call de Small Blind. Você acerta o top pair, você não tem kicker. O Fábio Wade pode ter, com certeza, quaisquer ases na mão dele, desde o As 2 ao As Rei. Então você fica numa situação de você é o refém da situação novamente. Por isso que o call do Small Blind com esse tipo de mão, normalmente vai ser uma jogada ruim. Tá, e o Fábio Wade deu o que a gente chama de continuation bet ou c-bet, que é, ele era o agressor pré-flop, ele errou tudo, mas ninguém apostou, então ele aposta como que blefando, aí não tem nada. Sim, é o que eu estava falando de técnica do jogo. O Fábio, como ele conhece muito bem a técnica do jogo, ele aplicou um c-bet no board ace high sem draw, ou seja, normalmente isso daí erra completamente os blinds. O Small Blind e o Big Blind normalmente vai errar esse tipo de flop, ele aplica continuation bet para tentar ganhar o pot sem showdown, que é uma excelente jogada. Agora o Bruno deu o re-raise, ele deu check, né? Check raise, que a gente chama. Sim. E, na minha opinião, é mais um erro que o Bruno comete aqui, porque se ele acha que ele está ganhando com o As, deixa o Fábio, que é um jogador agressivo, continuar agressivando. Blefando no turn e no river. Exatamente. Aproveita agora essa desvantagem de não ter posição para deixar um jogador agressivo que tem posição continuar agredindo tipo, no ele pote. poderia, então, você está dizendo, só pagar, fingir que ele tem um 9, de repente, pro Age blefar de novo, fingir que ele tem o Ás. Com e ele certeza. só ir pagando e ganhando mais ficha. Com certeza. Porque ele só tá, se ele acha que ele está ganhando o que você falou, ele só está com medo do Fábio acertar alguma coisa, mas precisa acertar duas coisas aí, em teoria. Exatamente. E o racional no poker aqui, Juju, é o seguinte: para que você vai fazer o seu oponente foldar, sendo que ele se beta com frequência? Ele aplica essa continuation bet com qualquer coisa. Você vai fazer ele dar fold e você com a melhor mão já acaba com a jogada no flop? Mas foi o que ele fez. Puxou aí as fichas, não foi de tudo mal para ele, mas você acha que ele poderia ter extraído mais. A gente vai para mais um intervalo. Lembrando aí, de 11 a 15 de abril, o BSOP lá na Bahia, na Costa do Sauípe. bsop.com.br. A gente volta já já aqui no Band Esportes. É isso aí, estamos de volta com imagens aí do BSOP que vai rolar na Costa do Sauípe. Esse é o hotel que a gente vai, o Sauípe Class, 11 a 15 de abril. A gente vai ouvir o DC falando do evento. Agora, o DC é diretor de torneios. A etapa da Costa do Sauípe vai ser maravilhosa. Para começar, o resort é fantástico e está com um preço excepcional, especial para quem vai para o BSOP. Por exemplo, olha o preço da acomodação está R$500 para duas pessoas, R$515 para duas pessoas, e é all inclusive. Você tem todas as refeições, bebidas, incluindo bebida alcoólica, ao longo do dia e em alguns nos horários específicos que o resort tem os restaurantes abertos. Então, vale muito a pena para quem está pensando em ir para a etapa da Costa do Sauípe. Não deixa para a última hora, porque os quartos estão já sendo vendidos, o hotel vai lotar. É isso aí. Então, olha, quem informações é o bsop.com.br e você viu também o site do PokerStar, que é o www.pokerstars.net, que faz os satélites pela internet. Você pode ir para o BSOP de graça. Vai lá, joga o Free Roll, que é o torneio de graça, aí você se classifica para um outro torneio no fim de semana, vai jogando. Na última etapa, um jogador chegou lá sem gastar nada, hein? Teve tudo grátis aí para jogar o BSOP. Vale muito a pena entrar no PokerStars.net. Com certeza a melhor maneira de jogar um torneio ao vivo é pelo satélite. Você faz um investimento muito baixo, muitas vezes nem investe nada, joga um satélite que é free, né? Claro. Free roll de graça e ganha a vaga para o evento. E quem puder comparecer mesmo sem jogar o satélite, com certeza está muito mais que recomendado. Essa etapa do BSOP na Bahia já é um sucesso antes mesmo de acontecer. E lembrando que na quinta e na sexta, lá, né, no dia 11 e 12, acho que no dia 10 e 11, rola o satélite ao vivo lá feito pela SOP. Acho que com R$200 você joga esse satélite e pode também conquistar sua vaga. A cada 6, 7 jogadores, um ganha a vaga. Exatamente. Muitas vezes você não vai nem pensando em jogar o main event, vai lá, tenta jogar o satélite. Se você não jogar o main event, tem os eventos paralelos. Sim. De valor menor que você pode participar. O BSOP costuma ter, acho que 12 eventos vai ter nesse torneio. Então você pode jogar outros torneios sem ser esse principal, que rolam ali no mesmo salão.
E ó, o Alessandro pegou um par de ás. É sempre bom a gente ver aí quando o pessoal pega um par de ás que todo mundo gosta, né? Ó, 14.500 foi o rei de... Eu gosto também, viu, Juju? Ah, você gosta do par de ás também? Gosto. Vamos ver se o par de Não ás fico vai nem me ganhar. preocupando se é um de copas, um de ouros. Tanto faz a cor, Não, né? tanto faz. Ele aumentou, sobrou só pro Small Blind ali, ó, que pôs 3.000, acho, e o Big Blind 6.000. Tá vendo as fichas ali na frente deles. Inclusive, esses dias eu recebi uma pergunta de um fã no Twitter, que ele escreveu pra mim assim: Mojave, o que você faz? Aí um jogador aumenta, aí outro jogador paga e você tem par de ás. Aí eu peguei e respondi pra ele. Ele falou assim: olha, você tem a melhor mão do jogo, né? Você normalmente aumenta aqui, né? E se eu quiser só pagar, eu posso? Eu falei, pode, claro. Você não é obrigado a aumentar com par de ás aqui. Normalmente você quer ganhar mais fichas. Sim. Ó, o Linderval, o Big Blind, ele já tinha posto 6.000, então ele pagou o resto aí, inteirou, ele tem rei 9 de pausa. Ele vai querer ver se acerta um flop bonito aí pro rei 9 dele. Defendendo o blind, a gente chama, né? Tá defendendo o blind. E olha, acertou 2 de pausa, já tá no draw pro flush. Sim, com board dobrado, mas é um dos flops que ele estava buscando aí acertar quando se defende o blind com esse tipo de mão. Pode ver aí que ele tem quase 30% de chance de ganhar a mão, ou seja, que é acertar o flush, porque o rei ou 9 não servem, que o Alessandro tem um par maior, que é o par de as. Agora o Alessandro vai para a aposta no flop, e vamos ver como o Linderval vai jogar, né? Ele repetiu o valor do raise, 14.500. Ficou fácil aí para o Linderval dar Vai o pagar, call, né? E ver o turn. Agora, esse tipo de aposta que mostra fraqueza também, muitas vezes podia deixar o Linderval mais confortável em aplicar um raise no flop, por exemplo, assim, acreditando que o oponente dele está aplicando a continuation bet e não acertou o bordo. E aí fica difícil também você tomar uma decisão com par de as nesse bordo dobrado. Porque o cara pode ter a dama, né? Se ele tem um rei 9, com certeza ele defenderia o dama 10, o rei dama, valete dama. Já vem um 7 aqui, não muda nada, né? O 7 é uma carta incolor. Se vier o rei, por exemplo, aí o Linderval vai achar que tá bem, né? Com certeza, se vier o rei no river, com certeza o Linderval vai achar que tá ganhando a mão. Olha, ele põe 18.500, o pote tinha 80.000, né, como aposta dele, quer dizer, tá ficando barato pro Linderval acertar aí o flush. O Alessandro também ele tá na estratégia assim, acredito que eu tenho a melhor mão, não quero fazer com que o meu oponente defold, mas eu acredito que ele está perdendo valor, pelo fato de que a gente sabe aqui que o Linderval está no flush draw, obviamente. O Linderval apostou no fim 30.000, tipo assim, blefando, fim, eu tenho a dama aí, agora o Alessandro tem que pensar com o par de ás, olha lá. Com certeza tem que pensar. Com certeza Linderval tem que pensar. Procurou acertar alguma coisa, não acertou nada e blefou no river. Olha, eu gosto muito mais da jogada do Linderval do que a jogada do Alessandro aqui nesse tipo de jogada. Porque é o seguinte, se o Linderval tem uma dama, ele pode muito bem partir para essa linha de check call e sair atirando o river. Agora, o 30.000 não vai ficar barato também pro cara pagar com par de ás? Exatamente. O que eu acho que a jogada dele foi um pouco errônea aqui, equivocada, foi no tamanho da aposta, que vai fazer o Alessandro dar o call no river aqui. Eu não vejo como o Alessandro vai dar fold nesse tipo de situação. Também não acho que o Alessandro é um jogador assim tão bom ao ponto de querer dar um raise e tentar extrair valor de alguma outra mão que não seja uma dama. Que seria arriscado. Que seria arriscado, mas seria uma jogada que os profissionais muitas vezes vão colocar. Tá. Essa jogada aqui, sabendo que o oponente, por exemplo, tem ali um par de 10. Entendi. E ele vai incentivar o oponente dele a dar o call par de 10 e perder mais. Eu não acho que isso vai acontecer aqui. Eu acho que vai acontecer o Alessandro dando call, porque ficou simples dele dar call de mais 30.000. Mas você vê que ele tá já começando a pensar que ele pode estar atrás. É que 30.000 é pouco para quem já tem 130 aí no meio, né? Ele vai fazer o quê? Vou dar o call e vamos ver o que você tem. Vou dar o call e reza. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Ele já vou contar até 5 para ele dar o call, Ju. Vai. 5. 4. E olha lá. 3. 2. 1. Acho que vai demorar mais, hein? 0,75. Olha lá aí, tirou o fone, pôs o fone. Achando que se ele não pagar, você vai pagar o jantar pra mim, então, hein? Eu pago, Ju. Eu pago. Ele tem que pagar essa parada, não é possível. Acho que vai dar fold com par de as. Eu acho que ele paga também, eu tô brincando. Par de as com par de dama. Ele pagou. Vamos ver como vai ser isso. O Linderval não quer nem mostrar, ó. O Linderval já fez cara feia, não deu certo. Falhou. E ele perguntou, você não tem a dama? Ele perguntou. Ficou feliz aí, ó lá. Mas demorou, mas suou, né? Sim, é uma jogada que ela
é uma jogada que não deixa de ser standard, padrão, né? Claro. Você dá o call com um par de ás nesse tipo de situação. Agora se a aposta fosse 80 mil, por se a aposta fosse 80 mil, ia colocar uma pulga atrás da orelha, com certeza. Não só dele, mas na minha também. Agora a aposta de 30 mil fica simples, você perder 30 mil ali, para a chance de você ganhar um pote grande daquele, é só você fazer uma conta básica de quantas vezes o Linderval vai estar blefando, frente a quantas vezes você tem de odds frente ao pote. Fica muito simples de observar a situação. Então toda vez que você deixa a situação simples para o oponente, você acaba tendo desvantagem. Né? Agora imagina se é um jogador muito mais experiente ali na mão do Linderval, por exemplo, que coloca essa aposta de 80 mil, como você falou. Aí eu quero ver o que o nosso amigo com par de ás vai fazer. Sim. Porque aí sim realmente você coloca pressão no oponente. E aí essa é a base do jogo de pôquer hoje em dia. Sim, mesmo que ele desse um all-in, seria exagerado, mas ia botar pressão. Com certeza, com certeza. Olha as fichas aí do seu Divino, tá morrendo. E a gente pode observar que pela ação, se ele coloca a win ou aposta um pouco mais, parece grande chance de ter tido efetividade da jogada dele funcionar. E do blefe passar. Sim, era maior do que foi. Muito maior. Olha, o Fábio Age agora com a Easy Rei de Espada, uma das melhores mãos aí possíveis aí também no Texas Hold'em, né? Ela tá perdendo aí pra Rei Ais, tá quase empatada com Dama. É uma das mãos mais difíceis também de receber, né? Recebe uma a cada 330 vezes. Isso, e ele é um jogador agressivo, que joga muitas mãos fracas, então o pessoal pode estar achando que ele não tá tão forte. Isso é bom pra ele às vezes, né? É bom. Olha, veio o all-in do Sérgio, que é o jogador mais novo na mesa, e já tomou um insta-call, né? Um call instantâneo aí do Age, que é um coin flip agora. O que é um coin flip? Os dois têm quase 50% de chance. O Age, se bater qualquer rei, se bater a sequência, ou espadas aí. E o Sérgio, se não bater nada, o par de 8 dele segurar aí, ó, tá vendo? 52%. Ele talvez puxe essa parada. Vamos ver. Jogada padrão. O Sérgio ali foi dos dois, né? Dos dois, com certeza. Nossa, olha o flop. Nossa. Eles iam all-in do mesmo jeito. De qualquer jeito, essa jogada ia acabar em all-in. Um trincou e o outro acertou os dois maiores pares. Dois pares maiores. Que é isso agora, hein? Agora o Fábio Age precisa acertar um asa, um rei, pra fazer um full maior do que a trinca de 8, né? Porque aí ele faria um full de 8 com rei ou 8 com ás e outro de ás com rei ou rei com ás. 4 altos, 2 ases ou 2 reis. E é o as no River. Nossa senhora do céu. Aí, ó, o Fábio Age acertou o as no River e elimina o Sérgio aí, ó. Já sim, com certeza é um golpe muito duro pro Sérgio, mas ele tem que lembrar a situação que ele estava envolvido, né? Sim. Ele estava envolvido num coin flip, que é o 50-50 do flop. Depois que o flop virou, indiferente, você vai jogar a mão até o River. Então não adianta ficar também chorando as pitanhas depois, porque podia ter batido só um as e mais nada que ele ia cair do mesmo jeito. Exatamente. Não importa como é que foi a situação. Mas pra gente é divertido, né? Pra gente é divertido. Flop, 8 mais... Essa jogada me lembra uma coisa muito interessante, eu vou aproveitar para comentar aqui. Em 2009 eu joguei um evento que foi no Festa ao Lago no Belágio, que era um evento WPT, $15 mil de buy-in. Eu fui eliminado numa mão gigante contra o Daniel Negreano, que eu dei um call ridículo, com um par de 3 no bordo alto lá e saí com o rabo entre as pernas. E o Negreano foi eliminado logo na sequência num pote gigante contra um cara no qual ele tem as e rei, o bordo é as, rei e 7, o cara tem par de 7. E eu até lembro o Negreano falando, escreveu um post no blog dele, etc., que essa é uma das situações mais cruéis que podem acontecer com um jogador de pôquer. 2 pares maiores contra uma trinca menor, principalmente com bons jogadores, com bastante fichas e ação no flop. Bastante diferente do que aconteceu aqui. Que foi pré-flop. Mas imagina, por exemplo, a ação é com o Fábio Age, outro o Domeneghetti, por exemplo, e os dois têm 80 big blinds nesse flop. Nossa, ia ser sangue para todo lado e não tem como largar nenhum dos dois. E é uma situação muito difícil. Na verdade, o que ele estava falando foi o seguinte: tem como dar fold. Mas é muito difícil, precisa ser muito habilidoso. Não que eu não seja, eu lembro exatamente as palavras dele. Mas dessa vez eu não fui. Foi exatamente isso que ele falou. Ele poderia ter largado em outra situação. O Felipe deu all-in com o rei 8, a mão antes do intervalo, os jogadores estão levantando já. Ele ficou short, tá com 27.500 apenas, né? O blind já tá, acho que 8 mil, acho. Mas peraí, você pode foldar par de 7, acertar top pair e dar fold depois rei 8, tem que ir all-in, é isso? Pô, Felipão, achou um par de ás, meu. E o Alessandro pegou outro par de ás aí no botão. Dá all-in por cima, de 265 mil. E o Domeneghetti falou pra ele, ó, se tiver par de valete pra cima, eu vou pagar, hein? Aí ele falou, por favor, pague.
Pode Não pagar foi. que eu tô bastante preocupado. É, ele vai ver agora aqui. Aonde tava o par de Não, ás? tá ó? fazendo uma brincadeira, óbvio, com o Felipe Claro. aqui. Olha só, ele tem 27 mil fichas, ele tá Tem short. que all-in com qualquer coisa, Tem que né? all-in qualquer coisa, principalmente um rei e 8. A jogada dele tá adequada aí. Então vamos lá, Felipe. Agora o Felipe precisa acertar 2 pares, aí uma trinca, porque o par de ás já tá ganhando de um rei ou de um 8 só. Então ele precisa acertar 2 reis, 2 8, Pra um rei, você um ver como o 8. par de ás joga bem. Olha lá, era 87% de chance do par de ás ganhar. É, quase né? 90%. Quase 90%. E olha, veio 6, 7 valores, quer dizer, não acertou nada. E o Felipe agora pode fazer a sequência, mas não veio. Sim, um 9. O 9 faria a Acabaria sequência ali. Então o Felipe tá salvando. eliminado aí. E o Alessandro mais um par de ás puxou um pouco de ficha aí. Seriam quando você 2 tenta- 9s, né, Juju? Porque o 9 de ouros não servia ali, que o as de ouros estava no flush draw. Certo, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Mojave. A gente vê as imagens aí de Foz do Iguaçu do Parque das Aves, o site do bsop.com.br. Você vai ver também o site do PokerStars.net para os satélites pela internet. Twitter do BSOP, @BSOP Oficial. Do Mojave, @Felipe Mojave. E o meu é @JMaezano. A gente volta semana que vem com mais BSOP Foz do Iguaçu. Obrigado, Mojave. Valeu, galera. Valeu, Juju. Um abraço pra vocês que acompanharam o nosso BSOP aqui. Um abração.